Olá, vamos começar então a leitura da Bíblia. Hoje a ideia é a gente ler o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, explicando um pouco o que eles têm a nos dizer. Uma observação importante antes da gente começar é sobre quem escreveu Gênesis. Então, a tradição nos ensina, e vários apontamentos na Bíblia revelam isso, confirmam, inclusive Jesus, né? Que o Gênesis, assim como os demais livros componentes do que a gente conhece como Pentateuco, Penta de 5, né? São 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, chamados de Pentateuco ou de Torá pelos judeus. Quais são esses 5 primeiros livros, né? Então, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros teriam sido escritos por Moisés, com exceção do finalzinho do livro de Deuteronômio, que narra a morte de Moisés. Teria sido escrito então por Josué. Mas a tradição diz que foi Moisés quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, quando? 1500 anos antes de Jesus. Ou seja, 3.500 anos atrás. E em que circunstâncias isso aconteceu, né? Vamos só recuperar a memória, acho que todo mundo tem um pouco dessa memória sobre a palavra Moisés, inclusive o lugar onde a gente coloca o nenê quando ele é pequenininho. Muitas pessoas referem como Moisés, né? Quem foi Moisés? Moisés, ele nasceu no Egito. Ele era um israelita, um hebreu. Ele nasceu no Egito numa época em que os hebreus, os israelitas, eles estavam como escravos, escravizados no Egito, né? É importante essa observação porque a Bíblia, ela vai contar essa história mais adiante, mas a gente precisa entender que foi ele quem escreveu e é importante entender qual foi o propósito dele com esses livros. Então, Moisés nasce no Egito, numa época em que os hebreus estavam como escravos, e os escravos hebreus estavam se multiplicando muito, e os egípcios o faraó egípcio começou a temer. Se olha, a população deles está crescendo demais, a gente precisa dar um jeito nisso. Então, uma série de eventos acontece, ele manda que as parteiras matem os nenês homens no nascimento, elas não fazem isso é uma história muito legal, assim, que a gente vai chegar lá adiante. Então, ele determina que todos os meninos pequenos, até 2 anos, fossem mortos, né? E a mãe, a Joquebede, a mãe de Moisés, tinha aquele bebê, né? E quando chegou um determinado momento em que ela não podia mais esconder ele estava chorando muito, ele era pequenininho, ela bota ele no Moisés, ela bota ele num cesto que ela faz e ela coloca no rio Nilo, né? E manda o seu filho adiante, né? Quem acaba pegando esse Moisés, quem recupera, é a filha do faraó. Olha como são as coisas, né? Então a filha do faraó escuta um choro, pede para alcançarem o Moisés para ela. Quando ela vê aquele bebê, ela é um dos hebreus, porque os israelitas, eles eram circuncisados no 8º dia. Então ela pôde visualizar que o menino era circuncisado e que, portanto, ele era um menino hebreu. Mas Deus tocou o coração dela, ela se encantou pelo menino e aí ela adotou Moisés para ela. Quando ela pega Moisés, a irmã de Moisés vinha acompanhando ele no rio Nilo, né? E olhando o que ia acontecer. Quando ele viu que a filha do faraó pegou o cestinho, quando a irmã de Moisés viu que a filha do faraó pegou o cestinho, ela disse para ela: a senhora quer que eu chame alguma mulher da minha tribo para alimentar né, uma ama de leite? Ela, sim, por favor. Então ela chama a mãe de Moisés, né? Então a mãe de Moisés alimenta ele, dá de mamar até ele desmamar, então, e ir para o palácio do faraó. Então o que acontece? Moisés, ele teve as 2 educações. Ele foi criado, ele foi amamentado pela mãe, ele teve uma forte relação com essa mãe
E ele foi depois educado dentro do palácio sob as orientações egípcias né, de acordo com todas as orientações e doutrinas egípcias. Então ele conhecia profundamente as duas coisas. Moisés é depois chamado por Deus para ser o libertador de Israel. Ele tira o povo da escravidão. Moisés que abre o Mar Vermelho e aí os egípcios atravessam o Mar Vermelho. Então, depois que os israelenses, que Moisés cresce então, e uma série de fatos acontecem, e ele tira então os israelitas do cativeiro e leva eles pelo deserto. Quando eles estão no deserto, eles conseguem passar pelo Mar Vermelho, se abre, eles atravessam, chegam no deserto, e aí? E agora? Então agora Moisés está com aquele monte de gente, em torno de 500 mil a 600 mil homens, mais mulheres e crianças. Então, muita gente. Essas pessoas estavam há 400 anos no Egito como escravas e elas tinham a mentalidade egípcia, porque elas estavam ali geração após geração, né? 4 gerações. A gente considera uma geração mais ou menos 100 anos, eles ficaram 400 anos. Bom, o que acontece? Ele chega para aquelas pessoas e diz duas coisas. Em primeiro lugar, a gente precisa resgatar nossa identidade, quem nós realmente somos. E ele precisava, além disso, preparar emocionalmente aquelas pessoas, porque eles tinham agora um desafio muito grande. Eles iam ter que invadir, né, Canaã, que era a terra prometida. Eles iam ter que invadir aquela terra, matar muitas pessoas em guerras, e ele precisava preparar elas para isso, né? Explicar por que eu vou fazer isso. Explicar que aquilo ali era um juízo de Deus, né? Para aquele povo que era um povo mau, que sacrificava crianças, enfim. Então, a Bíblia é o seguinte, o primeiro livro da Bíblia, a gente tem que imaginar Moisés falando, escrevendo esse livro e ensinando aquele monte de gente que estava no deserto, que vinha de 400 anos de escravidão, perdidos, não sabiam, no meio do deserto, não sabiam o que ia ser da vida deles. Então agora Moisés vai dizer, vamos começar de novo. Vamos lembrar quem nós somos. Vamos lembrar do nosso Deus. Então, Gênesis, ele é um livro super importante, porque ele vai então lembrar não só aqueles judeus do deserto, da história de Deus como os homens, mas ele vai lembrar nós também. Nós também, de uma certa forma, quando a gente está distante de Deus, a gente vive uma vida lá no Egito. A vida material, a gente é escravo dos prazeres, das nossas vontades próprias, a gente está sempre buscando preencher um vazio. E quando a gente decide, então, não, a vida não pode ser só isso, e a gente começa a estudar a Bíblia, começa a tentar entender o que Deus é e o que ele quer para nós, então a gente se depara com Gênesis. E é um livro que a gente tem que ler com vagar, com carinho, e aprendendo essas lições como se a gente fosse aquele povo naquele deserto que estava completamente perdido e não sabia para que lado ir espiritualmente. E Deus começa assim, ele falava com Moisés, né? Deus era amigo de Moisés. Deus começa a Bíblia já assim, num nível... Ele dá uma porrada na gente na primeira frase de Gênesis. Eu vou ler a primeira frase de Gênesis. Deus diz assim, em primeiro lugar, no princípio... Eu tô lendo, só uma observação, eu vou ler essa Bíblia aqui, que é a Mensagem, Bíblia em Linguagem Contemporânea. Existem várias Bíblias, mas essa é a que eu acho mais... ela tem uma linguagem bem boa, assim, que é a linguagem que Jesus falava com as pessoas na rua, ele não falava nas universidades, né? Então a linguagem
espiritual, ela deve ser, na minha humilde opinião, a mais próxima possível da nossa, né? Se eu começo a ler uma coisa que fala vós sois, não me bate bem, assim, mas enfim. O que diz o capítulo 1? Em primeiro lugar, no princípio, né, Deus criou o céu e a terra, tudo que se vê e tudo que não se vê, ponto. Essa primeira frase, ela é muito... Bom, vamos pensar o seguinte, ela é a primeira frase do primeiro livro da Palavra de Deus. Ela tem que ser muito importante. De todas as frases que poderiam ser ditas, Deus escolheu que Moisés escrevesse essa frase. Moisés, o grande legislador de Israel, que escreveu os 5 primeiros livros para explicar para os hebreus quem Deus é. Essa é a primeira frase que Deus escolheu. No princípio, Deus criou o céu e a terra. O que essa frase significa? A primeira pergunta que a gente tem que se fazer: eu acredito nisso? Que Deus criou no princípio o céu e a terra? A realidade, toda a realidade? Então essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. A gente acredita que foi Deus quem criou o céu e a terra? Ou a gente não acredita? E nesse ponto, as pessoas começam a se dividir muito entre o que se chama criacionismo e evolucionismo. O criacionismo diz Deus criou tudo. Criacionismo, Deus criou tudo. O evolucionismo diz não, tudo foi uma evolução que começou há 4,5 bilhões de anos atrás com um Big Bang, com uma explosão, e aí depois dessa explosão foi gerando minerais e eles viraram uma sopa, e enfim, tudo reações químicas. Então, o criacionista acredita que Deus criou o mundo. O evolucionista acredita que foi uma evolução. Bom, e daí? E daí que isso é fundamental. Por quê? Porque quais são as 4 perguntas fundamentais humanas que todos os filósofos tentam responder, que nós nos fazemos? São 4 perguntas que o homem sempre se fez. De onde eu vim? Quem eu sou? Qual o propósito de estar aqui, da minha vida, e para onde eu vou quando eu morrer? O que um criacionista, se a gente imaginasse que a gente está numa sala e tem um criacionista e um evolucionista e tem uma pessoa que está entrevistando os dois, e fizesse essas 4 perguntas, o que o criacionista responderia? O criacionista diria: então, de onde eu vim? De Deus. Deus criou tudo que existe, inclusive os homens. Ok. Segunda pergunta. Então, de onde eu vim? Quem eu sou? Eu sou uma criatura de Deus, um filho de Deus. Qual o propósito da minha vida? Um criacionista diria: olha, como Deus foi quem me criou, provavelmente Ele tem um propósito para minha vida, então é melhor eu descobrir qual é, né? Eu vou estudar o que Ele diz. E para onde eu vou? O que um criacionista responderia? Depende. Como assim depende? Depende do que Deus decidir. Ele me criou, Ele é o juiz da minha vida. Ele que vai determinar para onde eu vou. Então eu preciso saber quais são as opções e o que eu tenho que fazer em cada uma delas para ir para um lugar bom, para ir para o céu e não ir para o inferno. Isso é um criacionista respondendo essas 4 perguntas fundamentais. O que o evolucionista diz? Então, de onde eu vim? Eu vim do Big Bang. Eu vim de uma evolução. Eu vim de efeitos químicos. Ok. Quem eu sou? Eu sou um amontoado de reações químicas e biológicas. Qual o propósito da vida para um evolucionista? Nenhum. Ser feliz, curtir. E para onde eu vou? Para lugar nenhum. O evolucionista vai te responder: eu vou morrer e é tudo escuro. Tá vendo? Então, essa primeira frase, ela determina a resposta para essas 4 perguntas. E isso é tão sério
a gente não se dá conta, isso é tão importante, isso define tanto a nossa vida, porque o que diz o evolucionista? O evolucionismo iniciou com Charles Darwin no século XIX, 1848, ele escreveu um livro, A Origem das Espécies, e ele dizia, em resumo, resumindo assim bastante, ele dizia o quê? Que o mais forte ganha, né? Então, a natureza seria isso. O mais forte, o bicho mais forte ganha do mais fraco, e aí aquele mais forte sobrevive, e aí as espécies vão cada vez mais se aperfeiçoando. Essa é a teoria de Darwin. Ok, então não existe certo, errado, bom, mal, existe o mais forte ganha, né? Isso se chama seleção natural. O que é seleção natural? Existe um conflito e o mais forte ganha. Quem pensa como Darwin, quem é evolucionista, levando isso para o mundinho da gente, objetivo, eu não vou. Se eu estou disputando uma vaga de emprego na minha empresa com um amigo, com um colega meu, e eu sou evolucionista, eu não estou preocupada se ele vai estar bem ou vai estar mal. Eu quero ganhar. Eu não estou preocupado com o problema dele, com o sentimento dele. Eu sou mais forte. Eu vou ganhar. Eu ganhei essa vaga dele, essa área dele. Se eu sou evolucionista, se eu acho que o mais forte ganha, eu vou passar por cima, vou patrolar todo mundo, porque afinal de contas o mundo é dos mais fortes. Seleção natural, tá vendo? A seleção natural, ela nos leva a um modo de vida egoísta, não tem outra, egoísta. E como não tem um certo e errado objetivo universal, o certo é o que eu acho. Mas o meu certo não é o mesmo certo do outro. Qual era o certo para Hitler? O certo para Hitler era: vamos matar todos os judeus. Esse era o certo do Hitler, né? Então Hitler era um evolucionista, Stalin era um evolucionista, na praticidade do termo, né? Isso é muito grave, né? E o que acontece? Hoje se ensina que o criacionismo é religião e o evolucionismo é ciência. Isso não é verdade. Não é verdade. Existem cientistas criacionistas e existem cientistas evolucionistas. Exemplo de cientistas criacionistas: Copérnico, Galileu Galilei, Descartes, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, vários ganhadores dos prêmios, prêmio Nobel, que são cientistas modernos, porque tem gente que diz, não, os cientistas cristãos foram os antigos. Não, existem muitos cientistas cristãos modernos. Então, isso é uma forma de minimizar, né, de tirar a realidade por detrás do criacionismo. Mas, então, essa primeira frase é um desafio. A gente não tem como dar seguimento à leitura de Gênesis sem fazer essa reflexão. Eu tenho que fazer uma escolha. Ninguém estava lá quando o mundo começou. Ninguém. Nem os criacionistas, nem os evolucionistas. A gente tem que fazer uma escolha. Eu vou escolher o quê? Vou escolher acreditar que foi Deus quem criou o mundo? Eu acho melhor, porque eu vou ter uma vida melhor. Na dúvida, se eu tenho que escolher, eu não estava lá no Big Bang, se o Big Bang aconteceu, e eu não estava lá quando Deus criou o mundo. Mas se eu escolher o criacionismo, se eu acreditar na Bíblia, eu vou experimentar uma vida com propósitos. Porque eu sei que Deus criou o mundo, eu sei que eu vim de lá, vim dele, dessa criação. Eu sei que se Deus criou o mundo, ele criou as regras que eu tenho que observar no mundo. Eu vou ter um propósito, né, traçado por ele, e um destino. Se eu for evolucionista, eu não tenho nada. Eu tenho o hoje e uma vida totalmente sem propósito. Isso é tão sério. Eu estava lendo sobre criacionismo e evolucionismo e eu fiquei impressionada com essa descoberta, eu não sabia disso. Houve um tiroteio muito grande nos Estados Unidos, numa escola, que é o Columbine, tem até um filme, né? Acho que foi um dos primeiros tiroteios que houve nos Estados Unidos, e agora hoje em dia é bem comum, assim. E os dois adolescentes que cometeram esse crime, quando eles foram encontrados, eles se suicidaram, né, depois de matar, acho que cerca de 20 pessoas. Um deles estava com uma camiseta escrito IRA,
wrath, né? E o outro estava escrito, uma camiseta estava escrito seleção natural. Né? Então eles eram evolucionistas. Então o perigo que isso é, né? O perigo de uma vida sem propósito. O perigo de uma vida onde eu acredito que o mais forte tem direito de ganhar do mais fraco. É uma vida que não é só vazia, mas perigosa. Porque, por outro lado, né, o criacionismo, quem acredita em Deus, tá sabendo que todos nós fomos criados por Ele. Eu não valho mais do que ninguém, porque também aquela pessoa foi criada por Deus. Ela pode ter algumas fraquezas em relação às minhas forças, mas eu tenho fraquezas em relação às forças dela. A pessoa que acredita em Deus, ela acredita que todos nós somos filhos de Deus. Não existe o mais forte ganhar do mais fraco. Não existe. Todos somos filhos de Deus. A gente precisa respeitar o próximo. Não interessa a raça, não interessa a idade, não interessa nada. São seres criados por Deus e, como tais, merecem toda a dignidade, todo o meu respeito. Então essa pequena introdução ela é importante, porque ela vai determinar agora se eu vou continuar lendo a Bíblia e acreditar no que está escrito nela, ou se eu vou fechar a Bíblia e vou viver minha vida como um evolucionista. O mais forte ganha, e se eu tô apaixonada por um homem casado, não tô preocupada se ele tem filhos, se ele tem mulher, eu quero ele pra mim, e eu vou lá e eu vou tirar ele da família dele. Isso é uma visão evolucionista, né? Eu sou melhor, eu sou mais forte que a mulher dele, eu sou mais bonita, eu ganhei dela. Isso é uma visão evolucionista. Uma visão criacionista é, não, só um pouquinho. Aquela pessoa tem sentimentos, aquilo ali é uma unidade familiar, eu tenho que respeitar esses valores. Eles são também criados por Deus. A unidade familiar, ela é muito sagrada para Deus. Ela é muito importante, tá vendo? Então a gente muda a forma de viver. Dito isso, uma outra coisa incrível nessa primeira frase é Deus, a gente vai ver mais adiante, sem querer dar spoiler, mas lá embaixo no versículo 26, ele vai dizendo, né? Ele vai criando, criou isso, criou aquilo, né? Ele fez-se a luz, ele vai criando todo mundo, mas tem um momento que lá embaixo, quando ele vai criar o homem, ele diz, façamos, no plural, os seres humanos à nossa imagem. Então, a coisa mais linda é que esse Deus, que é um Deus, ele é um Deus, mas eles são 3 pessoas. É a Trindade. É muito difícil de entender. A gente não vai entender isso com a cabeça, a gente vai entender isso com o coração e com o espírito. Mas Deus fala já lá no primeiro capítulo de Gênesis, no versículo 26, ele já fala façamos no plural, porque ele é um Deus plural. Ele é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a coisa mais linda nessa primeira frase é que esse Deus trino, são 3 pessoas, ele vai criar agora 3 realidades e cada uma delas dividida em 3 sub-realidades, subespécies. Como assim? Olha só que interessante. Então assim, no princípio Deus criou o céu e a terra. Se tem princípio, tem fim, né? Ele tem um plano. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ele criou o tempo, né? Deus é eterno. Várias vezes a gente vai ler sobre ele aqui na Bíblia, referido como o eterno. O eterno. Por que é o eterno? Porque ele é eterno. Ele sempre existiu. Deus criou o tempo. Deus criou o espaço. Então, ele é eterno. Então, ele diz, no princípio, tem final. É uma história com princípio, meio e fim. Ele criou o tempo, o espaço. O tempo, ele é uma trindade, né? É o ontem, o hoje e amanhã, né? Ele criou o espaço. O que é o espaço, se não também uma trindade? Altura, largura e comprimento. E ele criou a matéria, que também é uma trindade, né? O sólido, o líquido e o gasoso. Então, Deus, que é uma trindade, criou essas 3 áreas da realidade, que é o tempo, o espaço e a matéria, e cada uma delas é dividida em 3. Essa é a assinatura de Deus.
né? Então, essa primeira frase da Bíblia, ela é muito importante e eu acho que é uma frase que a gente deve meditar sobre ela, pensar sobre ela, porque ela é muito importante, ela traz todas essas informações. Mas vamos seguir então. Em primeiro lugar, Deus criou o céu e a terra, tudo que se vê e tudo que não se vê. A terra era como uma massa sem forma, um vazio sem fim, uma escuridão quase palpável. O Espírito de Deus pairava sobre o abismo das águas. Deus disse, luz, e a luz apareceu. Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Eu já escutei algumas pessoas falando sobre essa parte de que Deus separou a luz da escuridão. Isso é importante. Quando a gente se espiritualiza e começa a viver uma vida de luz, a gente começa a se separar da escuridão. Isso é verdadeiro. Chamou a luz dia e a escuridão chamou noite. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, primeiro dia. Deus disse, firmamento, haja separação entre as águas, no meio das águas. Deus fez o firmamento. Separou as águas que estavam abaixo do firmamento das que estavam acima dele. E assim se fez. E deu ao firmamento o nome céu. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, segundo dia. Eu preciso fazer uma observação muito interessante sobre isso. Estudando essa separação entre as águas, eu encontrei uma explicação de um cientista criacionista. Ele é fantástico, ele fala sobre isso, ele tem um canal no YouTube, ele é maravilhoso. O nome dele é Kent Hovind, com H. Ele explicou o seguinte, que quando Deus criou o mundo, ele fez a água, existia o mar, né, as águas, aí existia o céu, que é o firmamento. Céu é a mesma coisa que firmamento, porque ele diz aqui, no próprio capítulo 1, Deus manda os pássaros voarem no firmamento. Então, o firmamento é o céu. Então, o que que acontece? Ele diz ali, ó, no capítulo 1, 20, ó, 20 a 23, ali, ó. Deus disse, o oceano enche-se de peixes, pássaros voem pelo firmamento acima da terra. Então, o que que esse cientista disse? Que quando Deus criou o firmamento, era o céu, embaixo tinha as águas do mar, dos rios, e em cima da atmosfera, em cima do céu, existia uma camada de água congelada. E o que que significa isso? Que essa camada de água congelada bloqueava o planeta dos raios ultravioletas e, além disso, aumentava muito a pressão atmosférica. Nós éramos, segundo esse cientista, uma câmara hiperbárica. O que é uma câmara hiperbárica? É uma câmara de oxigênio que muitos esportistas utilizam quando eles têm lesões, porque ela acelera muito a cicatrização. Então, a Terra inteira era uma câmara hiperbárica. E isso explicaria o motivo pelo qual os homens, no início da Bíblia, a gente vai ver, eles viviam muitos anos. Eles viviam 900 anos, 1000 anos. A explicação seria essa. Deus é bem claro nesse versículo. Ele disse, firmamento, haja separação entre as águas no meio das águas. Deus fez o firmamento, separou as águas que estavam abaixo do firmamento das que estavam acima dele. Tá bem claro, é água em cima do céu e água embaixo do céu. Não é água, esse versículo não disse água embaixo da terra e água em cima da terra. Não foi isso que ele disse. Disse água em cima do céu e água embaixo do céu. Então, a teoria desse cientista cristão foi de que essas águas eram um congelamento externo e que no dilúvio, quando houve o dilúvio, então essas águas caíram, né? O dilúvio foi quando as águas caíram e as águas de dentro da terra brotaram e foi a primeira vez que choveu e foi depois disso que Deus fez o arco-íris. Enfim,
esse início aqui não tinha chuva, não tinha nuvem, existia uma água em cima do céu, e essa seria a explicação científica desse cientista, de que seria a explicação por que os homens durariam tantos anos e por que nós teríamos dinossauros. Os dinossauros, para os criacionistas, foram criados por Deus, junto com todo. Se a gente somar aqui o período da Bíblia, o criacionismo o mundo teria 6.000 anos. Isso aí é um assunto assim que daria para falar umas 3 horas mais ou menos. Eu adoro esse assunto, criacionismo. Mas a explicação desse cientista cristão, que é criacionista, de que os dinossauros são répteis. O réptil, e isso é verdade, qualquer pessoa pode pesquisar e descobrir, o réptil, ele nunca para de crescer. Enquanto ele estiver vivo, ele está crescendo. Só que ele não vive muito tempo, né? Então, antigamente, como nós tínhamos essa situação de câmara hiperbárica, segundo esse cientista criacionista, os homens durariam muitos anos, né? Envelheceriam muito vagarosamente, e os répteis viveriam muitos anos e cresceriam muito, e seriam então os dinossauros, né? Mas, continuando, fica só essa observação para a gente refletir. Então, terminou o segundo dia, o primeiro dia foi luz, segundo dia foram a separação das águas. Terceiro dia vai ser, Deus disse, separem-se águas debaixo do céu. Agora são as águas debaixo do céu. Juntem-se num só lugar. Apareça o continente. E assim se fez. E ao continente Deus chamou terra. E chamou o oceano as águas que haviam se juntado. Deus viu que tudo aquilo era bom. Deus disse: terra, cubra-se de vegetação, produza todo tipo de planta com semente e todo tipo de árvore frutífera. E assim se fez. A terra produziu plantas que continham semente, de todo tipo, e árvores frutíferas de todas as variedades. Deus viu que tudo aquilo era bom. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, terceiro dia. E Deus disse: astros apareçam, brilhem no firmamento do céu, separem o dia da noite, distingam as estações, os dias e os anos. Astros no firmamento do céu para iluminar a terra, e assim se fez. Deus fez 2 grandes astros, o maior para tomar conta do dia e o menor para tomar conta da noite, e fez as estrelas. Deus as distribuiu pelo firmamento celeste para iluminar a terra, para reger o dia e a noite, e para separar a luz da escuridão. Mais uma vez, separando a luz da escuridão. Deus viu que tudo aquilo era bom. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, 4º dia. Deus disse: oceano, encha-se de peixes e de toda espécie de vida marinha. Pássaros, voem pelo firmamento acima da terra. Tá vendo? Deus criou as enormes baleias, todos os seres vivos que fervilham em grande quantidade nas águas, e todas as espécies de pássaros. Deus viu que tudo aquilo era bom. E então os abençoou. Cresçam, reproduzam-se, encham os oceanos. Pássaros, reproduzam-se na terra. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, 5º dia. Deus disse: terra, produza vida de todo tipo, gado, répteis, animais selvagens de toda espécie. E assim se fez. Animais selvagens de toda espécie, gado de toda espécie, todo tipo de répteis e insetos. Deus viu que tudo aquilo era bom. Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem. Esse é o 6º dia. Deus criou a gente por último. Esse é o último dia da criação. Façamos os seres humanos à nossa imagem, de forma que reflitam a nossa natureza, para que sejam responsáveis pelos peixes no mar, pelos pássaros no ar, pelo gado e, claro, por toda a terra, por todo animal que se move na terra. E Deus criou os seres humanos, criou-os à semelhança de Deus, refletindo a natureza de Deus. Ele os criou macho e fêmea. E então os abençoou. Cresçam, reproduzam-se, encham a terra, assumam o comando. Sejam responsáveis pelos peixes no mar e pelos pássaros no ar, por todo ser vivo que se move sobre a terra. Depois Deus disse: dei a vocês todo tipo de planta com semente sobre a terra e todo tipo de árvore frutífera. É para que se alimentem deles,
para todos os animais e pássaros, tudo que se move sobre a terra e respira. Dou tudo que cresce na terra por alimento. E assim se fez. Deus olhou para todas as coisas que havia feito, tudo que era bom, tudo era ótimo. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, sexto dia. Só uma observação. Quando Deus diz que criou o homem à semelhança dele, é porque nós somos a única espécie que tem essa condição de raciocinar e de dominar, né? Nós dominamos o mundo, né, animal e o mundo vegetal, e por isso nós somos a semelhança dele, né? Ele queria companheiros, como eu já tinha falado no outro vídeo, e não robôs ou animais que meramente com instinto. Ele queria seres pensantes e com livre-arbítrio para escolher a companhia de Deus, né? E esse acaba o sexto dia. O céu e a terra foram assim concluídos até os últimos detalhes. Quando chegou o sétimo dia, Deus havia terminado sua obra. No sétimo dia, ele descansou de toda a sua obra. Deus abençoou o sétimo dia, fazendo dele um dia santificado, porque foi o dia em que ele descansou de sua obra, de toda a criação que ele havia feito. Essa é a história de como tudo começou, do céu e da terra, quando foram criados. A gente vai terminar aqui, depois a gente vai dar a sequência sobre o Adão e Eva, em outro vídeo. O que eu queria dizer, finalizando, é que o sétimo dia, Deus não cansa, é lógico que ele não cansa, mas muitas coisas que Deus faz como um pai faz com seus filhos é mostrar como se faz, não só falar. E ele mostrou, depois de todo esse trabalho, o quanto é importante o descanso. A gente vive numa época em que, se a gente não está produzindo, a gente está culpado. Se a gente não está correndo, se a gente não está fazendo alguma coisa, a gente acha que a gente está fazendo uma coisa de errado. E Deus mostra o quanto é importante a gente descansar, o quanto é importante a gente parar e avaliar tudo que a gente fez. E eu desejo que a gente tenha sempre essa lembrança de que o descanso faz parte da vida, que a gente sempre, antes de dormir, de descansar, que a gente relembre tudo que a gente fez e que a gente aprecie todas as coisas boas que a gente viu, que a gente experimentou, que a gente vivenciou, e agradeça todas as bênçãos que Deus nos deu, e que o descanso não seja nunca uma coisa ruim, mas sempre uma coisa boa, levando em conta que ela foi indicada, prescrita pelo nosso Criador. Ficamos por aqui, foi um vídeo longo, mas realmente esse início da Bíblia. Gênesis é um livro fantástico, ele é um livro muito importante, porque ele é um livro que vai explicar como tudo começou. Esse grande conto como se fosse um conto de fadas, só que ele é real, né? Onde a princesa tá em apuros e o príncipe vai salvar aquela princesa, matando o inimigo. Essa é a história da Bíblia, né? A princesa somos nós somos a vítima, né? Que foi abocanhada pela serpente, foi abocanhada pelo mal, pelo pecado, caímos, né? Estamos debaixo dessa maldição, e Jesus é o nosso príncipe, ele vem e ele nos salva, e é como tudo começou. Vamos juntos, a Bíblia é maravilhosa e ela é viva. Essa Bíblia aqui, se você tiver interesse, ela tá inteirinha no Spotify. É só escrever ali, mensagem. O nome da Bíblia é A Mensagem, né? Bíblia em Linguagem Contemporânea. Ela tá inteirinha no Spotify de graça, dá para colocar ali, só para ir acompanhando, de repente, escutando ali o que a gente viu até agora, só o capítulo 1 e o 2, até esse versículo 4. E boa leitura, bom descanso, e em seguida continuaremos aí a partir do versículo 5 do capítulo 2. Vamos juntos!